Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. E hoje vamos falar sobre gestão em serviços de alimentação e nutrição. UAM, Unidade 2, temas 1, 2 e 3. Sabe, eu gosto sempre de começar a nossa análise pensando numa analogia um pouco inusitada. Imagina um balé, daqueles de altíssima complexidade. Um balé. Como assim? Pensa bem. Num teatro, se um bailarino perde o tempo da entrada ou, sei lá, escorrega no palco, o que acontece? Rola um constrangimento momentâneo, talvez uma crítica ruim no jornal do dia seguinte, né? Ah, sim, com certeza. Mas a vida segue. Exatamente. Agora, se a gente transfere esse exato nível de coreografia e precisão para dentro de uma cozinha industrial que atende, digamos, um hospital gigante... Nossa, aí o buraco é bem mais embaixo. Totalmente. Um único passo em falso ali não gera só uma nota ruim. Pode desencadear uma crise severa de segurança alimentar para 500 pacientes que já estão altamente vulneráveis. E é justamente essa a nossa grande missão na discussão de hoje. A gente quer desvendar a ciência exata, aquela engenharia milimétrica e muitas vezes invisível por trás da concepção e operação dessas unidades de alimentação e nutrição, as famosas UANs. Isso mesmo. O layout dessa cozinha é o nosso tabuleiro, o palco. E a gestão dos insumos, o maquinário pesado, a equipe, tudo isso forma o corpo de baile, certo? Perfeito. E qualquer errinho, tipo um corredor que ficou estreito demais no projeto, ou num atraso na entrega da carne, resulta em contaminação cruzada. Ou num rombo financeiro gigante. Ou até na exaustão total, física e mental de todo mundo que está trabalhando lá dentro. Por isso que o sucesso dessa operação não depende da intuição de um gerente iluminado. Jamais. Depende de parâmetros técnicos, de normativas internacionais como Códex Alimentários e de muita, mas muita matemática aplicada na gestão de estoques. Bom, então vamos destrinchar isso passo a passo. Antes de qualquer pessoa sequer pensar em ligar um fogão industrial, a gente precisa entender o ecossistema, né? Onde a mágica acontece. Exato. A estrutura física da UAN. E olha, passa muito longe de ser só um projeto de arquitetura convencional. Não é só levantar 4 paredes e jogar um telhado em cima. Com certeza não. Porque o próprio design do espaço atua ativamente como uma ferramenta de segurança alimentar. A começar pela geometria do ambiente. Isso, a planta baixa, para quem estuda a engenharia de UANs, a recomendação técnica quase universal é o formato retangular. O que faz muito sentido se a gente pensar no fluxo de pessoas. Mas o material mostra que vai além de só facilitar a caminhada da equipe de lá para cá. Vai muito além. O formato retangular permite uma coisa chamada ventilação cruzada eficiente. E, o mais vital, ele viabiliza o fluxo unidirecional de produção. Que é aquela regra de ouro irrenunciável, né? O alimento cru entra por uma porta, é processado, cozido e sai por outra. Isso, sem nunca, em hipótese alguma, retroceder ou cruzar com a área de lixo ou de pratos sujos. Agora, tenta visualizar a construção de uma cozinha industrial num formato circular ou triangular. Nossa, um pesadelo. Imagina a dor de cabeça de tentar encaixar uma câmara fria toda quadrada numa parede curva. É impossível, né? Cria imediatamente um monte de espaços mortos, aqueles cantos inacessíveis entre o equipamento e a parede. E a gente sabe que numa cozinha, um espaço onde a vassoura não alcança, vira rapidinho um santuário para sujeira, umidade e pragas. É um desastre sanitário. E logístico também. Além disso, esses formatos redondos ou com ângulos esquisitos intensificam a reverberação do ruído. Pensa no barulho de dezenas de panelas batendo. O que nos puxa para um outro ponto super interessante das fontes, que é a ambiência física. Climatizar uma UAN não é só colocar uns ventiladores no teto e luz forte. Longe disso. A regra é rígida, a temperatura precisa ficar ancorada ali entre 22 e 25 graus Celsius e a umidade do ar controlada entre 50% e 60%. E o ruído não pode passar dos 70 decibéis de jeito nenhum. Mas eu acho legal a gente explicar o porquê disso. Não é só para deixar o funcionário confortável, né? Não mesmo. Biologicamente falando, temperaturas ali beirando os 30 graus formam a zona de perigo absoluta. É o paraíso para a bactéria se multiplicar na comida que está ali na bancada. E tem o fator humano também. Como mulher, eu fico imaginando o sufoco.
Imagina uma cozinheira trabalhando horas a fio numa panela a 35 graus. A pressão cai, rola desidratação, a produtividade despenca. É um risco enorme. E o frio excessivo também é um problema. Ele entorpece as mãos. Imagina perder a capacidade motora fina segurando uma faca gigante. É acidente na certa. Até o uniforme do pessoal tem regra, tipo, usar fibra de algodão e cores claras para dissipar o suor. Mas falando em cores, aqui cabe uma provocação para a gente pensar. Manda. Se o objetivo é servir 3.000 almoços em 2 horas, por que a gestão ia perder tempo se preocupando com a tal da psicologia das cores? Ah, essa dúvida é clássica. Pois é. As normas, tipo a NBR 7195, ditam até o tom exato de tinta do rodapé. Para muita gente que está ouvindo a gente agora, isso soa como um luxo de design de interiores, né? Num lugar que devia só focar em produzir comida. Parece preciosismo, né? Mas essa ideia cai por terra quando a gente olha os dados de segurança do trabalho. Não tem nada de estético na escolha das cores de uma UAN. É pura segurança, né? Exato. Ambientes mal iluminados ou com cores muito escuras causam fadiga visual crônica, e isso é uma das maiores causas de acidentes horríveis com fatiadores de frios e facas. Então, se eu pintar uma parede de escuro, ela absorve a luz e cria sombras em cima da tábua de corte. Aí o funcionário está lá cortando rápido e não enxerga direito. Perfeito. Por isso, o teto e as paredes têm que ter cores claras e opacas. Elas refletem a luz de forma uniforme, sem ofuscar a vista da equipe, que já passa 8 horas forçando os olhos em coisas minúsculas. E sobre a NBR 7195, o mapeamento de cores é tipo um sistema visual de sobrevivência, não é? Exatamente isso. Comunicação não verbal de emergência. O branco é para áreas seguras, o vermelho é só para extintor e alarme de incêndio. O azul indica onde o EPI é obrigatório e o laranja grita perigo, tipo nas engrenagens móveis. Isso mesmo. E junto com tudo isso, tem o controle de ruído, que a gente comentou antes. Um ambiente bombardeado com mais de 70 decibéis gera estresse crônico, pico de cortisol e desatenção. E uma desatenção de 1 segundo perto de um produto químico é o suficiente para causar uma tragédia. Por isso que toda essa arquitetura é blindada pela RDC 216 de 2004 da Anvisa, que é a bíblia das boas práticas no Brasil. E pelo Codex Alimentários, no cenário global, que padroniza isso tudo para evitar surtos alimentares em grande escala. Então, pessoal, antes de seguirmos para os detalhes sobre planejamento de cardápios e gestão de custos, um lembrete importante. Se este conteúdo está sendo útil para a sua jornada, seja na faculdade ou na prática do dia a dia dentro da UAN, já clica no gostei e se inscreva no canal. Isso garante que nossas discussões sobre gestão sempre apareçam para você e ajuda muito o algoritmo a entregar esse conhecimento para outros profissionais e estudantes da área. Além disso, seu apoio é fundamental para mantermos a frequência dos episódios e a profundidade técnica das nossas pesquisas. Contamos com vocês. Beleza. Então vamos retomar o assunto de onde paramos. Bom, retomando a nossa linha, a gente acabou de montar o palco. O espaço físico está lá, bem iluminado, climatizado, sem barulho excessivo. O tabuleiro está perfeito. Mas pensa comigo, uma cozinha impecável, porém vazia, é só uma caixa inútil. O que dá vida para isso são os recursos que entram e saem. Com certeza. A gente entra agora na gestão de recursos físicos e materiais, que é, no fundo, uma matemática fria para não deixar faltar comida e não queimar o orçamento. E o coração dessa matemática é o controle de estoque, né? Um almoxarifado bagunçado pode falir uma instituição gigante muito rápido. Sem sombra de dúvidas. E a literatura exige que a gente trabalhe com 3 níveis de estoque: o mínimo, o médio e o máximo. Vamos dar um exemplo prático para ficar claro? O estoque mínimo, que muita gente chama de estoque de segurança, é a blindagem da UAN contra o caos do mundo afora, certo? Exato. Para calcular ele, você pega o que gasta por dia e multiplica pelo tempo que o fornecedor demora para entregar, o famoso lead time. Então, se o hospital consome 50 quilos de arroz e o caminhão demora 3 dias para chegar, o estoque mínimo tem que cobrir esses 3 dias e ainda ter uma folga. Porque se o pneu do caminhão furar na estrada, não dá para avisar o paciente internado que hoje não tem almoço. Perfeito. Ele compra tempo. Já o estoque máximo é o oposto.
É o limite que não pode ser cruzado de jeito nenhum. E muito gestor iniciante erra feio aí. Ah, aquele instinto de querer estocar tudo porque rolou uma promoção no atacado, né? Eu mesma às vezes faço isso no supermercado e me arrependo. Pois é, e numa One isso é letal. Ultrapassar o teto significa imobilizar um dinheiro que ia fazer falta em outro lugar. E pior, aumenta a chance das coisas vencerem e estragarem na prateleira. O estoque médio é só o ponto de paz ali no meio disso tudo. E para garantir que a lata de extrato de tomate certa saia na hora certa, a gente entra na eterna batalha logística, PEPs contra WEPs. Nossa, essa é clássica. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. É questão de sobrevivência biológica. Se os tomates chegaram segunda-feira e uma leva nova chegou quinta, os de segunda vão para a panela primeiro. Sempre. A falta de Pepsi é o que mais enche lixeira de cozinha mal gerida. O método oposto, o EPS, último que entra, primeiro que sai, funciona bem para a indústria de peças, para ajustar contabilidade, inflação. Mas aplicar o EPS com laticínios, por exemplo? Nossa! Imagina pegar sempre as caixas de leite novinhas da frente da prateleira. As lojas de trás vão azedar e vira perda total. Catastrófico. Mas olha, a complexidade não fica só no almoxerifado. Quando a comida vai para a bancada de pré-preparo, entra em cena outra matemática invisível, o rendimento. Os famosos FC e FCC, fator de correção e fator de cocção. Se o comprador errar essa conta, ele basicamente assina um atestado de incompetência financeira, né? Infelizmente, sim. O fator de correção, o FC, mede a perda que a gente não tem como evitar na limpeza. Descascar uma batata, tirar o osso da carne, o talo do brócolis. Deixa eu dar um exemplo com números. Se eu preciso de 100 quilos de purê de batata, não adianta comprar 100 quilos da batata suja e com casca. Se o FC daquela batata diz que vou perder 20% na casca, eu tenho que comprar uns 125 quilos brutos para chegar nos meus 100 quilos limpos. Exatamente. E aí o ciclo fecha com o fator de cocção, o FCC, que é a variação de peso no fogo. Tem comida que incha, feito arroz e feijão, que quase triplica de peso. E tem coisa que encolhe de dar dó, tipo a carne. Um bife cru de 150 gramas não vai chegar com esse peso no prato de quem vai comer. Não vai mesmo. E se a nutricionista não calibra a lista de compras, cruzando o peso bruto com esses índices de FC e FCC, das duas uma. Ou a comida acaba no meio do plantão e o pessoal passa fome. Ou sobram panelões enormes que vão parar direto no lixo no fim do dia. O que nos leva a como organizar isso tudo, porque não dá para vigiar o sal com o mesmo rigor que a gente vigia um filé mignon. As fontes trazem a curva ABC, baseada em Pareto. E eu adoro a analogia que a gente pensou para isso. É tipo a porta de uma boate super exclusiva. É uma modelagem perfeita para entender isso. Imagina que o público da boate, ou seja, o estoque da One, é dividido em setores. A imensa maioria ali na pista de dança é a classe C. É muito volume, ocupa muito espaço. Pensando no estoque, seriam os fardos de guardanapo, sal, palito de dente. Se rasgar um pacotinho de sal, o impacto no orçamento é zero. Não precisa de um segurança para vigiar o sal. Nem faz sentido perder tempo com isso. Aí a gente tem a classe B, que é o camarote intermediário. O impacto financeiro moderado, atenção moderada. Mas a classe A... Ah, a classe A são os super VIPs da festa. As grandes celebridades. E aí que você conhece um bom gestor. A classe A tem poucos itens físicos, tipo uns 10 ou 20% do volume total. Mas esses caras representam até 80% de todo o dinheiro investido ali. Tipo aquelas carnes caríssimas, azeite importado, ou aquelas fórmulas infantis super específicas. Esses precisam de segurança máxima. Tem que contar todo dia, checar a temperatura toda hora. Uma caixa desviada ali ou perdida por validade arrebenta a meta do mês inteiro. E quando a gente junta essa curva ABC com os fatores de correção que você explicou, a gente ataca um problema ético gigante de hoje em dia, que é o desperdício de alimentos. Extrair o máximo e não comprar um grama além do necessário. É a base da sustentabilidade econômica e ambiental de qualquer cozinha. Bom, até agora a gente falou de refeitórios, empresas, lugares grandes, mas normais. Mas o que acontece quando a margem de erro permitida desce para literalmente zero? Consumidores com um sistema imune quase inexistente.
Aí a gente entra na arquitetura dos lactários, que são setores dentro de hospitais e creches voltados só para o preparo de fórmulas infantis. E as leis aqui, tipo RDC 50 e a Portaria 321, pegam muito pesado. Demais. A Portaria 321, por exemplo, não tem margem para interpretação. Ela exige friamente que as creches tenham no mínimo 0,20 metros quadrados de lactário para cada bebê. E não é por conforto, né? Não é. É exigência sanitária. Se não tiver espaço, a equipe se esbarra com as mamadeiras e a chance de contaminação aumenta. E a gente está falando de recém-nascidos em UTI neonatal, prematuros. Um sistema imunológico que mal sabe que nasceu ainda. Exato. O fluxo unidirecional aqui não é para evitar que o cheiro de cebola passe para o pudim. É para garantir que nenhuma bactéria chegue no bico de uma mamadeira que já foi esterilizada. Qualquer deslize é um surto de infecção na UTI. Por isso que o lactário é dividido com barreiras físicas impenetráveis entre a área suja e a área limpa. E a área suja, vale ressaltar, não é bagunçada. É a zona de triagem. É onde chega a mamadeira da ala hospitalar para passar por aquela lavagem pesada, tirar resíduo de leite. E a área limpa é tipo um laboratório nível hard de biossegurança. É onde manipula o pó, a água purificada, invasa e manda para a autoclave, que torra qualquer vírus com pressão e temperatura. Mas o mais louco disso tudo é como as pessoas e os materiais transitam. O projeto exige o famoso vestiário de barreira. Ninguém entra na área limpa com a roupa da rua. Imagina! Tem que lavar a mão até o cotovelo, pôr propé no sapato, touca, máscara, avental estéril. E para o material passar da área suja para limpa, eles usam guichês, os pass-throughs. São caixinhas na parede com luz ultravioleta e portas intertravadas. A porta do lado limpo só abre se a do lado sujo estiver super bem fechada. O ar de um lado nunca se mistura com o do outro. É incrível como o simples design da sala é um mecanismo que salva a vida dos bebês e é muito diferente dos desafios de uma UAN escolar, por exemplo. Na escola a pegada é outra. O inimigo não é a bactéria de UTI, é a massa de alunos e a velocidade. São 800 crianças que têm 20 minutos para comer. E o barulho, né? Se o arquiteto não puser um teto acústico lá, o lugar vira uma caixa de ressonância enlouquecedora. Sim, layouts abertos, luz natural, dissipação rápida de filas. Outro contraste legal que o material traz é o dos hospitais gerais. A grande briga entre cozinhas centralizadas ou descentralizadas. Essa parte é ótima. Fazer uma cozinha monstra no subsolo que faz tudo, desde a dieta da UTI até o filé do médico. Centralizar é bom para vigiar a curva ABC e gastar menos com equipamento. Só que aí o desafio logístico vira um monstro térmico. Como você garante que a sopa que saiu lá do subsolo vai pegar elevador, andar por corredor frio, não chegue gelada para o paciente no 10º andar? É o terror das avaliações de hospital, comida fria. Por isso, muito lugar prefere descentralizar. Tem a cozinha principal, mas cada andar tem a sua copinha super equipada para aquecer e finalizar o prato ali pertinho do paciente. Melhora muito a qualidade. Mas pesa no bolso, porque você tem que comprar e dar manutenção em 20 micro-ondas e 20 geladeiras diferentes. É sempre uma balança entre dinheiro e qualidade. Nossa, e sabe o que me fascina depois de discutir toda essa engenharia de ponta? É pensar em como a gente pode trazer essa mentalidade hiperindustrial para a nossa própria vida. Como assim na nossa casa? Imagina se a gente aplicar o layout físico da cozinha para não cruzar carne crua com salada, aplicar o Pepsi sem piedade na nossa despensa e ficar de olho na nossa pequena classe A do supermercado. Se essas técnicas zeram o desperdício num hospital que faz toneladas de comida, elas fariam milagres no nosso orçamento familiar do mês. Olha, é uma reflexão excelente. A mesma ciência dura que alimenta uma UTI em segurança pode evitar que a gente jogue nosso dinheiro no lixo na sexta-feira. Fica essa provocação para quem está acompanhando a gente pensar um pouco sobre a escala do que aprendemos hoje. Aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!